Olá, gatinhos, gatinhas e gatinhas. Estão se perguntando se eu virei bolsominion, né? Sim, o medo de usar essa camisa é muito grande, nem saio mais na rua com ela. Mas hoje eu coloquei para falar sobre aquela seleção que só nos traz alegria, a seleção feminina de futebol, né? O medo de usar essa camisa agora nas ruas é intenso, porque ser confundido com bolsominion é dose. Aliás, acho que eu vou fazer um vídeo das alegrias que o Bolsonaro nos tirou. Comer carne, fazer churrasco, usar a camisa da seleção. Olha, tem uma listagem muito grande, viu? Vou fazer um vídeo sobre isso. Hoje eu vou falar da história da seleção feminina de futebol, como essa prática do futebol foi vedada às mulheres durante muitos anos no Brasil e por que nós devemos prestigiar e dar um apoio moral às manas que só nos trazem alegria, diferente aí de um jogadorzinho aí que, além de não fazer gol, né, que é aquilo que a gente gosta de ver, sonega milhões a receita, é perdoado, é triste, mas vem comigo. Hoje vamos falar sobre a seleção feminina de futebol. E antes de vocês falarem que não tem graça, que não é a mesma coisa assistir o futebol feminino e masculino, gente, por favor, né, se informem, porque a prática do futebol entre as mulheres foi muito restringida durante os primeiros anos no Brasil. Nós começamos a treinar bem depois e o amadorismo persistiu muitos anos no futebol feminino até ser reconhecido como profissional. Então nem venham com esses argumentinhos aí chulos que não é cabível. Primeiro, vamos conhecer a história do futebol entre as mulheres no Brasil. Há registros de que havia mulheres que disputavam futebol, faziam partidas amadoras já no ano de 1920 e 30. Porém, essas partidas eram vistas como show, né? Não era visto como uma prática igual ao do homem. Então já começa aí visto como uma irreverência, uma coisa exótica. Nos anos 40, essa prática foi proibida, porque o futebol era visto como uma atividade essencialmente masculina e as mulheres não poderiam praticá-la, porque elas não tinham a mesma habilidade e a mesma aptidão física que os homens, né? Era contra a natureza feminina praticar futebol. Então a gente tem um decreto-lei que vai ser lançado em 1940, que é o decreto-lei, deixa eu ver o número 3199, o artigo 54, que de forma geral previa que as mulheres não deveriam praticar esportes que não fossem adequados à sua natureza, natureza feminina, né? Como se isso nascesse com a gente, né? Não fosse uma questão cultural. Simone de Beauvoir deve gritar no túmulo uma hora dessa. Apesar de não ser citado o futebol como esses esportes, ele era já incutido na mentalidade que era uma prática masculina. Então, em 1941, o futebol foi oficialmente, por lei, proibido como prática para as mulheres. Nem é preciso falar que nos anos do golpe militar, esse decreto-lei foi levado mais a ferro e fogo ainda em 1965. Essa proibição foi detalhada na lei e então o futebol foi colocado como uma prática proibida para as mulheres. Lógico, algumas mulheres continuavam praticando esse esporte na clandestinidade, mas a gente sabe que oficialmente, infelizmente, e uma profissionalização do futebol feminino era impensável em 1965, na década de 1960 e 70. Então, olhem para vocês verem como a gente deve dar o prestígio para essas meninas, sim. Em 1979, a gente tem o fim da proibição do futebol entre as mulheres. Porém, com o fim da proibição não implicou na fomentação, no incentivo da prática do futebol entre as mulheres, tampouco na sua profissionalização. Então, as mulheres que gostavam continuaram a praticar, agora não era mais proibido, mas nem por isso receberam algum incentivo ou alguma possibilidade
de profissionalizar essa prática entre elas. A prática e a profissionalização só vai começar em 1983, quando surgem 2 times, os primeiros times assim profissionais de futebol feminino, que é o Radar e Saad. Eles são os pioneiros da época de futebol feminino, e em 1983 a FIFA realizou um torneio como se fosse uma Copa, mas não oficial, foi experimental. A seleção brasileira foi montada para competir, mas não tinha também nenhuma profissionalização, e o detalhe curioso é que nem uniforme elas tinham, elas pegaram o resto dos uniformes masculinos, isso em 1983. A primeira Copa FIFA vai acontecer de seleção feminina em 1991, porém a CBF assume a seleção brasileira feminina de futebol, mas ainda dispensa a ela um caráter amador. O tratamento não é o mesmo que a seleção masculina. Então, os treinos não são regulares, pagamentos também não. Então, assim, a gente tem ainda esse caráter de amadorismo e pouco incentivo ao futebol feminino. A primeira Olimpíada vai ser em 1996. O Brasil, a seleção brasileira feminina de futebol, terminou em 4º lugar, e a primeira medalha vai vir no ano de 1999, que terminou em 3º lugar. Em 2003, a nossa Marta já vai ser eleita a melhor do mundo. A Marta tem opa, sou de humanas, esquece, gente. A Marta tem 6 prêmios de melhor do mundo, né? É um recorde para qualquer jogador aí. É só em 2014 que a seleção feminina vai ser tida como caráter permanente, com agenda de treinos e todas regulamentadas pela CBF, ou seja, 2014. Até 2014, o caráter da seleção feminina era um caráter bastante amador. Olha, para vocês verem como é recente e como é desigual a rotina de treinamento, né? A trajetória histórica de proibição da prática do futebol. Então, tudo isso a gente tem que levar em conta antes de proliferar essas coisas tão errôneas sobre as diferenças de gêneros entre a seleção. Em 2018, a nossa Marta é eleita a 6ª vez a melhor jogadora do mundo. Mas a desigualdade de salários permanece. Em 2017, para vocês terem uma ideia, a Marta recebia $400 mil anuais pela seleção, sendo que a marca de gol delas pela seleção feminina de futebol era 103 gols. O Neymar recebia $14,5 milhões. Nem sei quantas vezes a mais que a Marta. E a marca de gol deles era de 50 gols pela seleção. Em março de 2020, a CBF anunciou que todas as premiações e diárias das jogadoras mulheres seria a mesma que a dos homens. Então, a CBF inaugurou aí a questão das diárias igualitárias, a igualdade entre gênero na questão da diária e das premiações. Para vocês terem uma ideia, antes de 2020, enquanto a diária de treino da seleção, as mulheres recebiam a metade do que os homens, os jogadores homens da seleção masculina. E quando elas viajavam para treinar no exterior, as diárias delas eram 34 vezes menor do que a dos homens. A CBF anuncia essa igualdade de premiações, porém, em torneios mundiais, como a Copa do Mundo, as premiações permanecem desiguais. A FIFA continua com a desigualdade de gênero aí entre os esportistas femininos e masculinos, principalmente na seleção de futebol, né? Então, infelizmente, ainda permanece essa desigualdade. A Marta tem os dizeres que nos lembra o quanto é necessário a gente apoiar a seleção feminina, seguir essas atletas, assistir os jogos, colocar aí esse orgulho que a gente tem delas nos dizeres: o futebol feminino depende de vocês para sobreviver. Então vamos dar uma força para as irmãs, para as manas, porque elas merecem, né?
só trazem alegria diante desse quadro que eu mostrei para vocês de total, assim, de não haver incentivo e nem fomento e nem, assim, espaço na mídia igual a seleção masculina encontra. Já é um alento pra gente continuar aí nas mídias sociais e dar uma força para elas. Agora eu vou tirar minha camisa, né, porque não dá, não posso sair na rua com ela, infelizmente. Espero vocês no próximo vídeo, espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho da história da seleção feminina de futebol. Vou fazer um vídeo mais para frente sobre a questão do envolvimento entre política e futebol, que é bastante íntima. Compartilhe com um amigo, deixe um like, se inscreva no canal,